Bom dia, meu nome é Cíntia Savillon, eu sou de Honduras, sou formada em Ciências Sociais pela Universidade Pedagógica Nacional Francisco Morazán, UPN-FM. Fiz mestrado em Educação na Universidade Federal da Bahia, UFBA, e atualmente sou doutoranda em Educação pela Universidade Federal da Bahia, de novo. Durante meu mestrado, eu fiz uma pesquisa com relação às práticas pedagógicas com tecnologias digitais. O título da pesquisa é Labrando Caminhos, Factores que Condicionam as Práticas Pedagógicas com Tecnologias Digitais de los Professores de Santa Bárbara, Honduras. Minha orientadora foi a professora Maria Helena Silveira Bonilla. Bom, eu sou professora de Ciências Sociais no ensino médio, uma escola pública, sou funcionária pública, fui formada na Universidade Pedagógica, como eu já falei, e a questão é que em Honduras os professores são formados na Universidade Pedagógica somente. Nós temos uma única universidade para formar professor, que é a UPN-FM, a Universidade Pedagógica Nacional. Ali os professores vão e se formam em matemáticas, espanhol, ciências sociais. Então, dentro dessa formação inicial, a discussão de tecnologia digital é muito pouca. Mas ainda assim, eles tentam fazer a discussão e os professores levam a tecnologia nas práticas. E a relação dentro da escola é que quando a gente chega para lá, a formação continuada é muito pouca, né? Então, não temos essa discussão. Mas, ainda assim, eu consegui perceber que muitos colegas, eu e outros colegas, levam as tecnologias. Então, como é que está sendo, como é que eles levam essa tecnologia na sua prática? Então, me leva a me perguntar, a fazer a minha pergunta geral, que é quais são os fatores que condicionam a incorporação das tecnologias digitais nas práticas pedagógicas dos professores de Santa Bárbara. Para conseguir dar resposta na pergunta geral, é preciso responder umas perguntas secundárias. A primeira é: quais são os fatores que possibilitam ou dificultam a incorporação das tecnologias digitais nas práticas pedagógicas dos professores de Santa Bárbara? A segunda é: que tipos de movimentos estão sendo realizados ou desenvolvidos em Honduras para a aproximação dos professores hacia a tecnologia digital em educação? E o terceiro é: quais são os tipos de práticas pedagógicas que estão sendo desenvolvidas pelos professores em Santa Bárbara com tecnologia digital? O objetivo geral foi compreender os fatores que condicionam a incorporação das tecnologias digitais nas práticas pedagógicas dos professores de Santa Bárbara. Os objetivos específicos: descrever os fatores que possibilitam e dificultam a incorporação das tecnologias digitais nas práticas pedagógicas. O número 2 foi mapear os tipos de práticas pedagógicas com tecnologias digitais desenvolvidas pelos professores de Santa Bárbara. O terceiro foi identificar os movimentos que possibilitam a aproximação dos professores à tecnologia digitais em educação. Honduras é um país muito pequeno. Ele está ubicado na América Central, praticamente no centro da América, no centro do continente. Honduras tem somente 8 milhões de habitantes, um pouquinho mais. Então, é um país muito pequeno, né, para a gente se ubicar um pouquinho. O caminho metodológico que a gente caminhou e levou para este percurso da pesquisa foi uma investigação qualitativa, com um estudo de caso, onde a gente utilizou muito a escuta sensível, e para identificar esta realidade, a gente
fez uma pesquisa em 4 escolas da cidade de Santa Bárbara, no estado de Santa Bárbara. Santa Bárbara é a capital do estado de Santa Bárbara, que tem o mesmo nome. Então, a gente pegou as 4 escolas públicas que tem a cidade e fez um questionário, que foram um dos instrumentos, que permitiu identificar quais são os professores que estão desenvolvendo práticas pedagógicas com tecnologias. Quando a gente identificou esses professores, a gente pegou 8 professores para fazer uma entrevista com eles, para identificar os demais e pegar a sua fala. E fizemos uma observação com relação a algumas das práticas pedagógicas que estão sendo desenvolvidas em Santa Bárbara. Depois, para analisar os dados, foi preciso o análise textual discursivo de Moraes e Gagliassi. A informação foi analisada através desse método. Então, os resultados encontrados nos levaram a outras perguntas de pesquisa que poderão ser desenvolvidos mais adiante em outros processos, né? Inclusive, eu estou fazendo doutorado com relação a algumas das perguntas que foram geradas a partir da realidade que a dissertação encontrou lá em Honduras. Parte da realidade educacional com relação às tecnologias em Honduras, a gente encontrou algumas questões muito interessantes. No Honduras tem um programa de agenda digital que está sendo desenvolvida pelo governo central de Honduras, para que o cidadão tenha acesso a certo tipo de informação pelo site, pelo e-mail, né? Outro dos programas mais significativos e muito populares nos últimos anos é o Internet do Povo, o Internet del Pueblo, que levou a internet para mais de 2.000 escolas. Ainda assim, é muito pouco para mais de 30.000 escolas que tem o país todo, né? Só foram umas 2.000 escolas. E, além disso, a conexão do internet do povo é muito ruim. É de 3 a 5 megabytes para uma escola, muitas vezes, até mais de 700 alunos. Além disso, é um acesso à internet muito restrito, né? Porque não tem acesso a todos os sites. Por exemplo, o YouTube é bloqueado pela internet, então os professores, os estudantes não têm acesso ao YouTube pela internet do povo. Então, tem muitas questões ali que tem que ser discutida com relação à internet do povo. Outro dos programas mais famosos dentro do governo, que estão sendo desenvolvidos nos últimos anos, depois do golpe de Estado de 2009, é questão de Educatratos. Educatratos são os cursos de formação continuada online que os professores podem acessar para se formar. Mas ainda agora, o único com relação às TIC, que tem um cursinho ali, mas mais em relação para o uso da tecnologia, como ligar, desligar o computador, como fazer um texto, coisas assim, uma formação muito tecnicista e não uma formação com relação à tecnologia em educação. E o mais famoso foi o implementado em 2013, o SASSI. O SASSI é Sistema de Administração de Centro Educativo, onde cada um dos centros educativos tem um usuário e tem uma senha para ter acesso e para ingressar todos os alunos em uma plataforma. Ali, os professores também têm acesso com seu usuário e seu site para colocar as avaliações que eles fizeram durante o parcial. Assim, o pai ele pode entrar também com o número de identidade do menino, do seu filho, do estudante, para ver os resultados das avaliações de seu filho, sem precisar chegar até a escola. Ele pode pegar em qualquer momento, entra no site e coloca o número do menino e pode pegar. Então, é obrigatório que todos os professores em Honduras
ingressem os resultados das avaliações do processo formativo dos trabalhos desenvolvidos no parcial na plataforma SASE a partir de 2013. Muitas destas reformas estão sendo implementadas depois do golpe de Estado, que foi no 2009, que também gerou muito problema de manifestações, muitos mortos e toda essa questão. Mas ainda assim, no país vem trabalhando muito na questão de desenvolver a tecnologia dentro do governo. As práticas pedagógicas na sociedade contemporânea nos levam a ver como as práticas docentes levam as práticas pedagógicas e como a inovação ele pode chegar na prática, mas é preciso olhar de que maneira chega a inovação ou que tipo de inovação, porque pode ser uma inovação no recurso, né? Ou seja, mudar o marcador por uma slide, mudar o quadro por um computador, uma laptop. Então, a gente pode inovar o recurso, mas o recurso didático não pode gerar uma mudança na prática pedagógica só com a sua presença. É preciso outro tipo de elemento. É preciso que a gente tenha uma tecnologia digital, mas uma reflexão por parte do professor vai gerar uma inovação na prática pedagógica, né? O professor parte da sua realidade, da sua ação, reflete sobre a sua ação para fazer novas ações com relação à tecnologia. E assim ele faz uma reforma na sua prática e no seu recurso didático, né? Então, que leva a prática pedagógica inovadora com tecnologias digitais, que ao mesmo tempo vai gerar novas práticas educativas que são mais abrangentes do que a prática pedagógica. Dentro dos resultados da pesquisa, a gente encontrou que muitos dos fatores estão possibilitando e outros dificultam, e que tem outros que tem as duas, né? Essa dualidade, ou seja, ajuda e dificulta ao mesmo tempo. Quais são os fatores que estão ajudando na incorporação das tecnologias digitais? Número 1, não tem evento nacional com relação às tecnologias na educação. Tem Feira das Ciências, mas nas Feiras da Ciência é feita por os meninos, para apresentar projetos científicos, mas não é um evento para discutir as tecnologias em educação. Por enquanto, os professores de Santa Bárbara não têm acesso a esse tipo de eventos. Outros é a falta de movimentos. Tem alguns movimentos em Honduras com relação ao software livre, mas ainda assim os professores não estão sendo parte desse movimento, não se estão movimentando, não estão criando novos movimentos eles para a incorporação das tecnologias. Por enquanto, os professores de Santa Bárbara. Outro fator que dificulta é a condição socioeconômica dos meninos, ou condição socioeconômica dos estudantes. O que isso faz e tem relação com o custo das tecnologias, o acesso também com as tecnologias. O salário mínimo em Honduras é mais ou menos de $250. E o acesso para uma cesta básica de alimentação lá é de 335, ou seja, muito mais caro com relação ao salário mínimo. Então, a gente, para conseguir comprar um computador, vai ser difícil, porque ainda a sua alimentação fica difícil. Então, como o fator socioeconômico dos meninos está fazendo que dificulte o processo de incorporação das tecnologias. Outra atitude que os colegas e os alunos têm, algumas atitudes de renúncia, que eles não querem que a tecnologia chegue. Eles acham que essa atitude dos meninos está sendo difícil o processo de incorporação, mas ainda ali a gente tem uma discussão, né? Porque os meninos ficam com essa atitude com relação à internet, com relação às práticas que eles estão desenvolvendo com tecnologia, né?
Aliás, a gente poderia fazer outra pesquisa com relação a essa atitude dos alunos. Outra, desmotivação. Como eu já falei, alguns dos fatores que desmotivam, o fato que o salário dos professores é muito baixo. O salário mínimo do professor em Honduras é de $415. Então, para o professor ter acesso a um computador, tem que pegar de seu salário os 73,87% do seu salário para comprar um computador, uma laptop. É muito caro, né? Vai ter que deixar de comer esse mês para conseguir comprar um computador, porque o governo não tem uma política para que fique mais barato, ou para que o professor possa ter acesso para um computador, um projetor, qualquer tipo de tecnologia digital, e tem que ser comprado pelo professor mesmo. Depois disso, depois do golpe de Estado, 2009, os professores não tiveram mais aumento. O último aumento foi no 2008. Olha aí, 2008, a gente já chegou no 2018 e ainda assim os professores de Honduras não têm um aumento no seu salário mínimo. É o motivo que os professores ficam desmotivados para melhorar na sua prática pedagógica com tecnologia. Outro fator que dificulta é a infraestrutura das escolas. Por exemplo, eu fiquei chocada e apavorada que uma vez eu cheguei a um salão de aula e o conector da energia elétrica ficava no teto da escola, no teto do salão. Então eu achava, como que os meninos fazem, como que o professor faz para carregar o celular, para carregar o seu computador, se ficar no teto? Eu procurei pelas paredes, se tem, eu perguntei para os estudantes, não tem um carregador, não tem um conector para carregar o celular. E ele falava, não tem não. Como fazem? A gente não faz. Procura em outro lugar, mas aqui não tem. Então, infraestrutura. Além disso, a infraestrutura é muito velha. Os prédios das escolas são muito antigos. Então, a conexão da energia elétrica fica ruim e estraga muitas vezes os aparelhos. E também tem muito problema com relação à energia elétrica que é proporcionada pela Empresa Nacional de Energia Elétrica, que ele corta o tempo todo e faz estragar muito dos aparelhos, né? Depois vem o custo da tecnologia, que eu já falei para trás, que é muito alto. Olha, um professor tem que pegar 73,87% do seu salário. Imagina que um pobre trabalhador que tem um salário menor, quase da metade do salário do professor. Quanto ele tem que pegar de seu salário para comprar um computador para seu filho? É muito caro o acesso ao computador em Honduras com relação ao salário mínimo, né? Outro dos fatores que dificulta é o acesso dentro da escola. Olha aí, o acesso da tecnologia dentro da escola fica como um fator que dificulta. Por quê? Porque os laboratórios de computação ou de informática fica unicamente para as aulas de informática, mas o professor de espanhol ou de matemática ou de ciências sociais, sociologia, história, não pode acessar essa tecnologia, é muito difícil, né? Então, como faz o professor de ciências sociais se não tem acesso tão fácil? Então, fica difícil. Então, o acesso dentro da escola é um fator que dificulta. Olha quanto a gente encontrou com relação a fatores que dificultam. Agora, quais são os fatores que estão ajudando? Ou seja, os fatores que possibilitam a incorporação. O primeiro é a automotivação. Tem desmotivação lá no outro lado, mas automotivação, eles ficam se automotivando, alguns deles, para não, temos que levar, temos que melhorar nosso trabalho, temos que melhorar nossa prática, automotivação. O segundo, e muito importante com relação a isso, a autoformação que eles têm. Eles se autoestudam, se formam, e muitas vezes mediada pela internet, mediada pela tecnologia. Eles procuram vídeos sobre como outro professor está desenvolvendo um tema em outra parte do mundo. Esse é um fator que possibilita muito bacana a sua formação que eles têm.
Outras são as implicações ou as percepções que os professores têm sobre as implicações das tecnologias. Agora, quais são os fatores que ajudam ou dificultam e possibilitam? O primeiro são os grupos de estudo. Porém, não tem um grupo constituído, não tem. Mas eles têm alguma dinâmica parecida com os grupos de estudos, que muitas vezes colegas se juntam e falam e fazem essa parceria de trocar ideias sobre como estão sendo desenvolvidos alguns temas. Então, tem alguma dinâmica ali. Então, esse por um fato de não ser constituído e não ter um espaço, e não ter um espaço do tempo destinado para o grupo de estudo, dificulta. Mas o fato de ter algum tipo de dinâmica iniciante de alguns grupos, algumas tentativas de grupo de estudo, está ajudando. Outras são as políticas públicas institucionais. Políticas públicas como o SAS está ajudando, mas se você tem um acesso à internet, também como a internet do povo, restrito, que não deixa acessar a todos os sites, fica ruim. Então, tem alguns elementos de política pública e política institucional que ajudam para a incorporação. Que políticas institucionais ajudam? Por exemplo, muitos deixam que o professor possa incorporar na sua prática. Mas, por exemplo, algumas escolas, com relação à internet de povo que fica ruim, as escolas preferem pagar seu próprio internet, ou seja, pagam para uma empresa privada o acesso à internet, uns pacotes de internet melhor do que oferece o governo. Então, vai lá o menino, o professor, a autoridade da escola e pagam a internet. Mas tem outra escola que tem acesso à internet e tiram porque a autoridade da escola achou que o professor ficava muito tempo no WhatsApp e no Facebook. E ele achou a bem tirar a internet. Olha só, então é uma política institucional tirando a internet que dificulta para levar a tecnologia, né? Depois vem a formação inicial e formação continuada, que tem também essa dualidade com relação à incorporação das tecnologias. As políticas públicas, como eu falei, tem pouca articulação dos governos com relação a isso. Não tem umas políticas que possam ajudar os meninos a ter acesso à tecnologia, nem os professores. E as questões se mostra aberta por parte das autoridades dos colégios com relação ao SAS. E na infraestrutura a gente conseguiu perceber que tem computadores muito antigos mesmos, aquelas telas que eram muito grandes, que ficavam como se fosse uma caixa, ainda assim são muitos dos laboratórios. Tem outros que têm laptops, mas ainda assim são laptops muito restritas e a conexão no teto, né? Que eu acho muito estranho, muito esquisito com relação a essa questão do teto. Na formação inicial, os professores estão sendo formados, na sua maioria, em Santa Bárbara, na formação à distância. Seja que eles se formam em esse tipo de modalidade de educação. E tem muitas práticas desenvolvidas na formação na distância que eles gostam e acham bacana e levam na sua prática, né? Como, por exemplo, envio de trabalhos pelo e-mail, o Moodle. E essas ideias levam, mas tem outros elementos da prática pedagógica da formação inicial que dificulta. Como que? O fato de usar o Moodle como um repositório somente, ou seja, para botar texto, botar trabalho, pronto. Não tem outra dinâmica dentro da plataforma. Então, isso está fazendo difícil o processo de incorporação das tecnologias.
Na formação continuada, que está ajudando, que eles procuram, né? Mas muitos desses cursos são pagos pelos professores, ou seja, a formação continuada dos professores com relação às tecnologias digitais é paga pelos professores, não pelo governo, e professor funcionário público. Então, muitos deles pegaram cursos particulares, mas estes cursos não são relacionados à educação tecnologia na educação, senão que são cursos para conseguir aprender o uso do computador, como apagar, desligar o computador, ligar, etc. Mas não um curso com relação à prática, não um curso com relação à tecnologia na educação. Outro é os diplomados de informática que os professores têm, que é pago e é da universidade pública, mas ainda sendo da universidade pública são pagos. Eles pagam cursos de tecnologia, mas ainda assim são cursos tecnicistas que não estão orientados nas tecnologias na educação. E a abrangente autoformação que influencia dois processos, né? A essa iniciativa que os professores têm de se autoformar no início da sua formação na sua formação inicial, como acontece na formação continuada. Agora, quais são as percepções que estes professores têm, que falamos que são dos fatores que ajudam? Eles acham que a tecnologia motiva o aluno, fomenta a autonomia do aluno, porque ele tem que procurar informação sozinho pela internet, facilita muito o processo de ensino e aprendizagem de alguns temas, gera mobilidade física e informacional, e também mostram modelos de processo muito mais dinâmicos. Essas são das percepções que eles têm com relação à tecnologia, então decidem levar a tecnologia na sua prática, porque acham que isso vai fazer que a sua prática pedagógica melhore. Quais são as práticas pedagógicas mais desenvolvidas pelos professores de Santa Bárbara? É investigação em website, criação e apresentação de materiais audiovisuais, leitura e redação de documentos, principalmente redação, né? Interação em redes sociais e envio de trabalhos pelo e-mail. Esses são os mais populares que os professores falaram no questionário, no questionário e na entrevista. Quais são os que menos são praticados pelos professores? Participação em fórum de discussão, uso de aplicativos educativos, uso de software livre e produção de imagens. São os que os professores estão fazendo menor uso, ou seja, não estão utilizando muito. E algumas das práticas emergentes no campo da pesquisa foram escutar música durante o estudante faz algum trabalho, ou seja, o professor assina uma guia, fazer um resumo, e eles deixam que o menino fique vendo música enquanto ele consiga resolver o exercício ou o trabalho dentro da aula. Provas dentro do celular, então o professor manda um link, o aluno abre no seu celular e responde as provas. Registro de imagens, reforço de conteúdos mediante a reprodução de vídeo, exposições com tecnologias, que pode ser abordada de uma perspectiva tecnicista ou realizar processos inovadores na prática. E a última implementação de simuladores. Alguns professores, principalmente na área de eletricidade, usavam muitos simuladores de circuitos. Nossas considerações finais, las consideraciones labradas en nuestro camino de investigación, nos levam a nos plantear que o processo de incorporação das tecnologias digitais nas práticas pedagógicas tem que ser condicionado por uma série de fatores que favorecem e dificultam o processo de implementação. Fatores que vão desde o contexto social macro de Honduras até de uma questão individual do professor. Algumas das práticas pedagógicas com tecnologias digitais
são muito instrumentalistas. Mas existem outras, que a dinâmica muda a prática pedagógica e se torna uma prática inovadora que leva a uma prática educativa. E por último, as professores de Santa Bárbara nos vão lavrando, fazendo esse caminho, trabalhando, vão construindo esse caminho, procurando novas saídas criativas para vencer todas as limitações que tem com relação nas tecnologias digitais. Aún tem muito caminho por percorrer, por caminhar. Mas os colégios de Santa Bárbara estão fazendo início, com projetos de formação e criação de políticas de acesso nas tecnologias. Assim que nós temos muito pela diante em Honduras para conseguir levar as tecnologias nas práticas pedagógicas e fazer um melhor aproveitamento de todas as potencialidades que têm as tecnologias digitais. Muito obrigada, muitas graças. E Gwende Tinaiguera, Gwende Chi Honduras, é uma fala no dialecto de um grupo étnico, garífuna, ou seja, os negros de meu país. Eles têm a sua própria língua e falam dessa forma, falam garífuna. Então eu falo Gwende Tinaiguera, Gwende Chi Honduras, que é como falar bem-vindo a Honduras, bem-vindo a minha terra. Vocês são bem-vindos quando quiser, são bem-vindos na Honduras. Beijo, muito obrigada, até mais.